Olá, seja bem-vindo a esse primeiro podcast piloto da Ordem dos Contos Errantes. Esse que é o nosso encontro aleatório. Eu sou o Guilherme Maciel, um mero player e aspirante a mestre de RPG, com meus amigos. Olá, eu sou o Michaelis e gosto muito de RPG. O suficiente para mestrar, jogar, narrar, viver, ler, escrever e em cima de RPG o tempo todo, 24 horas por dia na veia. Eu sou a Larissa Terra, iniciando no RPG há pouco tempo e já tornando um vício. Né? E hoje a gente está aqui nesse experimento do nosso novo quadro Encontro Aleatório, em que o nosso mestre Michaelis irá nos conduzir, porque eu e a Lari não fazemos ideia do que vai acontecer. Mas perdido segue no tiroteio. Eu também não faço muita ideia não, sabe? Eu acabei de inventar isso aqui agora na minha cabeça, doido aqui. Mas vamos lá então. Vamos fazer assim então, galera. Eu tô com um D6 na mão, porque não faz muito sentido, porque isso é um áudio, né? Meio que não tem como ver aqui. Mas a moral da brincadeira é: vamos fazer um encontro aleatório. Como que funciona o encontro aleatório no RPG, né? Ele normalmente é uma tabelinha em que você rola um dado e dentro dessa tabela você respeita o resultado do dado e você tem um encontro, que aí pode ser uma questão de interação social, um ponto de exploração ou um combate dos personagens. Aqui no podcast todos nós somos personagens, assim dizer. E o dado será o nosso mestre em determinar quem puxa a roda de conversa. Então, representando a nossa ordem de, normalmente, sorte nos dados, a Lari vai ser o 1 e o 2 no meu D6, o Guilherme fica com o 3 e o 4, e eu vou ficar com o 5 e o 6, porque como é o dado que eu uso na campanha do Curse of Strahd, ele deve me amar mais, então vai sair um ou dois. Nossa senhora. Não tem uma tabela de assuntos, não? Não tem uma tabela de assunto. Você vai ganhar o direito de improvisar, que é muito importante no RPG. E foi. Adivinha que valor de dado saiu? Você? 6. Saiu 1. Puxa aí, Lari. Nossa, por que um sou eu? Isso é um presságio? Caramba, deixa eu pensar. Coisas que eu posso usar pra montar uma ficha, referências que eu posso usar pra montar uma ficha ou um background, alguma coisa. O tema é interessante, hein? Eu vou jogar com vou começar com aquela velha resposta típica. Então, depende. Não, mas olha só, isso que você tocou, o assunto que você tocou é bem bacana, Lari. No seguinte, cara, você já parou pra pensar que, tipo assim, quando você pede referências, quando você fala assim, referências que eu posso ter para mim poder montar um RPG, isso diz muito do gosto da pessoa, né? E quando o Gui fala que, tipo, depende, não, realmente, isso depende, varia de pessoa para pessoa. Mas, ainda assim, você tem aquelas referências que são clássicas porque elas ajudam a entender do que é o RPG em si, né? Porque você acaba, de certa forma, puxando ali uma estrutura de aventura, né? Eu acho que para uma ficha, para montar personagem e tudo mais, é válido qualquer referência base de você construir aí, tipo, os trejeitos e tudo mais. Mas quando a gente tá falando de RPG em si, o que eu gosto de pegar, eu gosto muito de trabalhar com personagens secundários, sabe? Tipo, eu gosto muito de pensar assim, por exemplo, Senhor dos Anéis. Você tem personagens secundários ali, cara, que dariam personagens interessantíssimos pra mesa. Justamente porque eu tendo a sentir que quando você puxa personagens muito protagonistas para ser a sua referência, você acaba construindo personagem já meio que pronto, sabe? Manjado. É isso, ele não tem mais muita coisa o que resolver, ele é um personagem muito estruturado, assim. Mas você pode usar, por exemplo, pegar um personagem conhecido e pegar um trejeito, ou então uma habilidade, uma coisa
específica e não usar o personagem como um todo, tipo, copiar ele inteiro. Porque tem gente que também faz isso, copia o personagem inteiro. Só joga, transforma ele pra uma ficha de RPG. A referência principal, principalmente se for pensar no cenário medieval, Terra-média, é Senhor dos Anéis. Eu sou suspeito pra falar que eu sou um fã ficcionado. Mas eu gosto de fazer isso também, de pegar personagens secundários, mas não pra copiar eles, mas pra ter eles como base, principalmente como esse personagem pensaria, como esse personagem reagiria a tal situação. Porque eu gosto de montar o background de forma separada. Do tipo... acho que vai muito também do que a gente já viveu, né? Se eu pensar na minha experiência de infância com filmes Sessão da Tarde e tudo mais, tem muito um cenário forte medieval. Eu lembro daquele filme, não sei se vocês conhecem, deve conhecer, Coração de Dragão. Nossa, muito. Nossa, eu lembro Antigaço. demais. Então, a gente cresceu vendo filme assim, sabe? Então acho que carrega muito essa questão de background do personagem. Então eu gosto de pensar mais em características de personagens secundários de filmes, principalmente Senhor dos Anéis. E a história por trás dele eu gosto de pegar desses filmes antigos, assim. Mas é muito filme, é puramente filme. Eu gosto muito, dentro disso que você falou, Gui, e a Lari também estava falando, tipo, de pegar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho ali e tal. Cara, eu tenho meio que uma rotina, assim, um jeito de criar personagem que eu não consigo, cara. Eu já tentei fazer, mas eu não consigo montar a ficha e de personagem, entendeu? Tipo, fazer os stats e tal, e depois eu pensar no personagem. Eu sempre começo pelo processo inverso. Eu me nerfo muito com isso, cara. Eu vejo isso, assim, tipo, eu sempre penso, poxa, mas tal personagem podia ter isso, ou podia ter aquilo, mas porque o meu processo criativo em relação a desenvolver um personagem, ou um background, ou alguma coisa, eu começo pensando coisas simples, assim, tipo, por exemplo, cara, como que ele vai falar, sabe? O que eu quero trazer pra mesa em termos tipo, de fala? Eu quero fazer uma fala diferente, tal, ou não? Eu quero focar numa história um pouco mais dramática, eu quero... E aí, quando eu penso isso, eu começo, tipo, pegar de personagens que eu gosto, mas quando eu falo que eu foco os personagens secundários para me fazer isso, é porque assim, embora a referência seja legal, a referência seja bacana, eu fico muito preocupado com aquele negócio assim, do cara olhar e falar, esse aí é o Aragorn, por exemplo, entendeu? Ou então o cara olha assim e fala assim, esse aí é o Geralt do The Witcher. Então assim, citando cenários medievais, né? Mas assim, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Eu gosto de pegar o exemplo para me inspirar mesmo. Mas eu fico um pouco incomodado com reconhecerem o personagem. Falar, nossa, cara, você montou um personagem que é tal. Porque, sei lá, isso parece que tira um pouco do brilhantismo, da vida daquele personagem, sabe? Tipo, da chance daquele personagem ser ele, e não uma cópia de alguma coisa. Então por isso que eu gosto mais dos personagens secundários, porque eles não vêm fácil na memória das pessoas e tal. E isso de tirar só uma característicazinha é muito, muito bacana. Tipo assim, vamos supor, você pega a inocência de um hobbit, por exemplo. Cara, você tem tipo toda aquela interação ao longo do Senhor dos Anéis do Merry e do Pippin, e você tem tipo toda essa questão tipo da curiosidade, do tal, que são coisas tão pequenas que se você puxar e trazer isso para a interpretação desse personagem, fica tão legal, fica tão bacana. E isso pode extrapolar cenário tipo de livros, filmes e tal, a mídia, livro, filme e tal, pode ser extrapolada se você começar a puxar uma coisa que eu uso muito para NPC. Para NPC eu uso muito assim, o cara que que trabalha lá perto da empresa, que, tipo, ele tem um jeito de andar meio engraçado. Ou então, sei lá, um cara que morava perto da casa dos meus pais na época da infância e ele tinha muito intimidador. Então eu tento formar essas imagens na minha cabeça para poder agregar coisas que, tipo, que formam uma personalidade, que dão uma certa vida para aquele personagem, mas que não sejam tão explícitas em relação à caracterização, sabe? Isso é perigoso, hein? Às vezes você pega aquele player mais animado, empolgado e ataca o seu NPC, que era
o cara que vendia churros quando você era garoto, na frente do colégio. Aí você fica assim, cara, como que ele matou o tio dos churros? Pode gerar trauma, literalmente. É verdade, cara. Isso gera trauma. Eu tô tendo esse hábito agora, até tava conversando com o Michaelis. Eu começo a ver um filme, ou até ver uma pessoa que seja. Eu começo a colocar classes, colocar antecedente e ir montando um personagem de RPG a partir de uma coisa nada a ver. Mas agora uma discussão interessante. A cada dia, cada vez mais que eu jogo, até na nossa mesa mesmo, uma coisa que eu tenho percebido, cara. Eu tenho gostado cada vez mais de quebrar essa coisa do background bem feito, sabe? Tipo, do background, me entrega aqui 3 páginas e tal. Eu tenho curtido esse lance do personagem. Ele tem a história dele. Tipo assim, eu era. Dar um exemplo aqui bem. Eu era um nobre que decidiu andar por aí caçando aventuras. Entendeu? Ou até falando de outros cenários mesmo. Sei lá, tô num cenário cyberpunk, eu era, sei lá, programador de uma empresa, de uma grande corporação e tal, e resolvi revoltar com a vida. O que mais? Não, cara, não tem o que mais. Deixa eu formar a personalidade conforme o jogo vai acontecendo. Cara, eu tenho gostado desse tipo de improvisação. O que vocês acham disso aí? Nas primeiras experiências de montar a ficha para mais recente, uma das coisas que eu mudei foi a forma de fazer a ficha, pensando tipo assim, agora eu quero criar um bárbaro, agora eu quero criar um Goliath, agora, sabe? Eu tô pegando muito mais tipo assim, cara, eu queria fazer um personagem que ele fosse com essas características de personalidade. E beleza, uma pessoa assim, o que ela seria? Ela seria um bardo. Ela seria um paladino. E eu vou montando em cima de um background. Com isso eu entro nesse negócio do que o Marcos falou, de não aprofundar tanto no background, saca, do personagem. Porque, tipo, cara, você vai começar uma aventura de D&D. Aí você vai criar ali um personagem de nível 1. Seu personagem é de nível 1 e ele já passou por tudo isso na vida, não faz muito sentido, saca? Porque você não é nada ali, né? A história do Frodo. Ele viveu a vida inteira no condado lá, sabe? Não tem... Ele teve um problema com... Teve a questão dos pais dele, teve a questão de ser criado com um tio, primo tio, né? Mas... Tipo... ele começou nível 1 ali e o background dele foi se formando durante toda a trajetória dele, a jornada dele, né? Então eu acho massa ter, tipo assim, o background como algo que justifique as suas, né, algumas decisões e algumas tomadas de ação. Do tipo, cara, o meu personagem ele passou por esse trauma na infância. Isso faz com que ele adote essa postura diante de tais situações. E não do tipo, ele foi a tal cidade e derrotou um inimigo X e aconteceu aquilo e tudo mais e tal. Sabe, pra não ter falta de coerência, assim, sabe? E também não um personagem engessado demais. Exatamente. Que, à medida que a aventura vai se prolongando, vai indo pra frente, você possa pegar alguns elementos da aventura e incorporar no seu personagem. Eu acabei chegando a um ponto de início, né? A um ponto de partida de quando que isso veio na minha cabeça, assim. Não, eu prefiro personagens com background um pouco mais aberto, com um background não bem construído, do que aquele personagem que, tipo assim, nossa, ele já tem toda uma história. Isso que o Guilherme Santi, do ponto de vista de você tomar o cuidado de associar o background do seu personagem com a condição, tipo, dele. O que eu acho interessante pensar é o seguinte, cara. A ideia de preferir backgrounds mais abertos, ela veio quando eu comecei a narrar aventuras oficiais, ou aventuras prontas, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Cara, você tem... O jogador, ele vai lá, constrói todo um background, contando uma história do personagem dele e tal. E às vezes a aventura, ela não comporta
você embarcar naquela proposta que ele tá te passando. Até porque a maioria dos backgrounds que você constrói, você acaba deixando assuntos inacabados nele. E eu acho que, como jogador, quando eu faço isso, eu espero do mestre uma certa reciprocidade em tocar nesse assunto, sabe? Tipo, em de alguma forma pegar isso e usar. Quando você deixa um background um pouco mais aberto, assim, é importante ter, sabe? É importante você construir a personalidade, mas só até aí. Você não precisa detalhar ela toda, porque aí você começa a encontrar brechas onde você começa a encaixar o personagem na história e não fazer o esforço de encaixar a história no personagem, sabe? Eu acho que quando o personagem tem um background mais aberto, e você acaba conseguindo vender a história melhor a ele do que se ele tiver aquele, como a Larissa disse, um personagem fechado, sabe? Uma das coisas que a gente... É porque me veio 2 temas aqui pra gente poder falar depois. Que é a questão do... O role play mesmo, a interpretação versus combate e... Saca? Essa questão de algo mais narrativo e algo mais... Porque isso interfere na questão de o quão o seu personagem tem personalidade, sabe? Com base na sua ficha. E nisso entra uma coisa que a gente gosta de fazer bastante nas nossas mesas, que é a interação misturar os backgrounds, assim, dos personagens, sabe? Nossa, cara, isso é muito foda. Tipo, véio. na mesa de Rastro de Cthulhu, o seu personagem e o personagem da Lade, que tem aquele negócio assim entre ser... será que eu vou dar spoiler? Não é spoiler, né? Não. Mas tem o personagem da Lari, que é a mãe do personagem do Michaels. E ele não sabe disso, porque ele acha que a mãe dele morreu. E os dois estão no meio de uma ilha perdida. Porque a gente tá no meio da aventura, não vou contar o que vai acontecer mais pra frente. E... Nossa, isso acrescenta em tanto no roleplay, né? E é um background simples, tipo, não é que ele passou por... Os personagens de vocês passaram por aventuras e aventuras. Não, é um ponto que faz toda a trama do personagem e todas as características dele mudar, sabe? Eu acho que é massa o background que ele tá se preocupando com isso, em justificar personalidades e traços do personagem. Demais, cara. Saca? Demais. Nossa, eu divaguei em tanto assunto diferente agora, né? Eu tô... Mas olha só, é um ponto muito importante. Você está se atentando ao formato do podcast. Nós estamos em meio a um encontro aleatório. Porque quando o mestre propõe um encontro aleatório cujo encontro é exploração, os jogadores levam para o combate. Quando ele propõe o combate, os jogadores levam para a ação social e de lá eles resolvem sem o combate, porque o jogador sempre faz o que o mestre propõe ao contrário. Exatamente. É pra dar mais emoção, senão não teria graça, oi. E aí que começa a matar personagem. Roubar item. O roubo item. Poxa. Inclusive, isso vale o relato aqui, que esse podcast surgiu enquanto a gente espera um dos players entrar na sala. É verdade. A ideia... A gente ficou conversando tanto de RPG. Vamos gravar. Vamos gravar? Bem-vindos ao primeiro podcast da Ordem dos Contos Errantes. Mais improvisado que isso. Qual que vai ser a periodicidade do podcast da Ordem dos Contos Errantes? Isso depende muito da frequência com que o Aleph dorme ou ele entra na sala. Acabamos de acusar o Aleph em pleno internet. Só um parêntese antes, um assunto pra gente falar sobre referências, e a gente não citou nenhuma referência, cara. Então, antes da gente fechar sem ciência, uma brincadeira. Aproveitando o nosso atual cenário mundial, tua referência aí para um RPG que se passa em um cenário pós-apocalíptico, de um risco biológico, vamos dizer assim. Filhos da Esperança. Eu assisti Filhos da Esperança recentemente Esse e me eu não abriu a conheço. cabeça tanto pro mundo pós-apocalíptico. Vocês já assistiram? Não, sobre o quê? Eu te confesso que eu vou ter que dar um Google. Filhos da Esperança é do Afonso Cuarón. Não, vocês não assistiram, assistam, que é um filme fantástico. Porque eu gosto muito da questão psicológica da coisa. Filhos da Esperança é um filme em que chegou no ano em que a humanidade perdeu a fertilidade. Ou seja, não existe mais criança no mundo.
conforme foi passando, tipo assim, a última pessoa que nasceu hoje é famosa porque, tipo assim, era a pessoa mais jovem do mundo. Mas não existe mais criança no mundo. E isso traz tanta consequência, saca? E a forma das pessoas de agir e tudo Cuidado mais. com o spoiler. Não, o spoiler, esse é o contexto, saca? Eu acho que eu tentaria fugir do comum, tipo, de Guerra Mundial Z e partir pra uma referência assim, saca? De o psicológico por trás, saca? Desse contexto. Show. Sou eu? Você. Passa a palavra e ela devolve pra mim. Nossa, vamos num bem aleatório então. Uma referência para um cenário em que um grupo de amigos estão jogando RPG online e tem que lidar com a distância e a falta de olhar nos olhos dos outros jogadores e serem apenas por voz. Acho que Clube dos 5. Clube dos 5 é um... Tudo que tem a ver com grupo, com conflito, esse negócio, acho que Clube dos 5 casa bem. Clube dos 5 é uma baita referência mesmo. Eu não conseguiria dar uma referência pra essa parada. O que me veio à cabeça foi Her. Caraca. Também. Nossa, já pensou, velho? Você tá numa parada dessa jogando com a galera online e aí depois você descobre que todos os que estavam na mesa com você são bots. Caraca, nossa. Eles não existem de verdade, caralho. Não, e talvez isso fosse um RPG constante, que a galera fosse andando na rua com um fone de ouvido e sempre conversando vivendo em um mundo paralelo sem... só de ouvir. Teve uma série que... tipo assim, uma série coreana sobre isso, que era... o cara, você via ele por um óculos. E ele era um amigo virtual, mas que só você via através desses óculos. Se a gente estiver falando de amigos virtuais com inteligência artificial a ponto de jogar RPG, galera, a gente tá chegando na autossuficiência. Não, então, exatamente. É bem por aí. É uma pessoa que interage com você, que é inteligente, consegue pensar, interagir, mas que só você vê através de um óculos. Outra pessoa não vê. Só se ela também tiver um óculos. E você pode modificar características dela de acordo com o que você queira, comportamento, tudo. Ah, mas isso aí, no mundo de hoje, cara, você ia ter que gastar uma grana, ia dar muito merda. Você ia ter que gastar uma grana comprando roupinha pro avatar, cara. Verdade. Não, ou então também a pessoa não ia querer ficar só com uma imagem pro resto da vida, ela ia querer ficar mudando sempre. Porque, por exemplo, imagina que nesse programa, sua primeira programação, você poderia fazer as alterações que você quisesse, independente de ter dinheiro ou não. Mas que mais pra frente, se você quisesse modificar alguma coisa nela, aí sim você ia ter que comprar. Você ia acabar gastando dinheiro no final. E ainda correr o risco de acontecer com você igual em Her, velho. E a inteligência artificial apaixonar por outro e ir embora. E esse negócio ia ser online, velho. Ia ter contato. Não, esse negócio de robô, cara, depois de Her, eu fiquei muito cabreiro. É um filme que eu quero assistir de novo, que eu não me lembro mais. Você vê que o estilo musical que vai sobreviver às gerações, dependentes da tecnologia, é o sertanejo. Deus me defenderá. Que até os robôs deixam o ser humano na sofrência. Nossa senhora, Guilherme. Jesus Cristo. Puta que pariu, cara. Eu tô já aqui, são velho. os Como é que o efeitos Guilherme do isolamento já. Cara, deve ser o isolamento social que eu tô aqui, velho. Como é que o Guilherme conseguiu colocar sertanejo num papo de RPG, cara? um mestre de terror. E isso, cara, aí, ó. Promovendo terror com sertanejo. Tá, é doido, velho. Lari, sua vez. Pro Michaelis, né? Vou nerfar o Michaelis um pouco. Vixe, creda. Imagina um mundo onde só o mundo era feito de gatos, humanoides gatos. Sério, mano? Gatos? E que os cães são maus de outro planeta e querem invadir esse planeta dos gatos. E os gatos são bons e digamos que é uma sociedade de gatos e humanos. Pra ficar mais tenso ainda. E os cães que são os maus da trama. Nossa, Lara, não precisa que você trazer um cenário tão distópico, não. Pois é, a gente tem uma sociedade de gatos humanos
sendo invadida por cães alienígenas. É isso que eu entendi? Isso, exatamente. Pra você que é uma pessoa super de gatos, que ama os gatos. Mas, assim, o meu personagem nesse cenário de RPG, ele era invasor ou defensor? Defensor. Não, eu ia mestrar, velho. Esse aí eu ia mestrar. Caralho, velho. Nossa, Lari, mas você me deu muito difícil. Eu tô pensando nesse cenário, seria interessante jogar isso. Mas a referência vai ser Cães e Gatos, o filme. Como Cães e Gatos? Referência é referência, né? Esse é um filme interessante. Referência é referência, cara. Tipo... Cara, eu tentaria tirar o meu personagem dali, porque, tipo... O gato que é dono da fábrica lá, cara, ele tem um assistente que com certeza seria o meu personagem, velho.